Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando mais um programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. Irmãos, nós não temos placa de igreja, não temos CNPJ, nós cumprimos o ID do Senhor Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não pedimos dinheiro, não aceitamos dinheiro. A nossa intenção, irmãos, é pregar a palavra de Deus, a nossa vontade, é fazer aquilo que o Senhor Jesus nos mandou fazer, como os apóstolos faziam. Amém? Ganhar almas para o Senhor Jesus. Então vamos pregar a palavra de Deus, vamos compartilhar. Seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo aí no Rádio Palavra Viva, /Milvio, o meu nome. Irmãos, Deus deu dezenas e dezenas de pregações para nós que está aí no YouTube. Compartilha, bora ganhar alma para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus está voltando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? A leitura de hoje, irmão, está em Tiago, no capítulo 4, versículo 1. Meu Deus, apresento diante do Senhor a tua palavra, que será lida agora e pregada. Fala conosco, meu Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim, Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Então, de onde que vem a guerra e peleja? De onde que vem, irmãos, ali que dois vizinhos que moram junto ali na mesma rua, né, um do lado da casa do outro, começa a ter guerras e pelejas, briga, discussão, problema, de onde vem? Onde dois irmãos que moram na mesma casa, onde até mesmo marido e mulher, de onde que vem essas guerras, essas brigas? Pai e filho, disputando por herança, né? De onde vem? Porventura não vem disto, olha a resposta, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Ou seja, o que é os vossos deleites? É aquilo que você quer ter. Então, você olha para uma coisa que não é sua, por exemplo, uma divisa de muro, de dois vizinhos que vai fazer ali um muro. Ah, não, é mais para cá, é mais para lá, é mais para cá. Irmão, está disputando por causa do deleite, porque quer ter uma parte maior do que o outro, para valer mais. Então, deleitar é usufruir, é aproveitar. Então, vem dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. E por que você quer ter mais? Para satisfazer a sua carne, para satisfazer os seus desejos, os membros do seu corpo. Você quer dar a eles o prazer do pecado, das obras da carne, da luxúria, da lascívia, da glutonaria, de comer tudo que você quiser, até ficar empaturrado e depois comer mais e comer mais. Tem gente que tem tanta glutonaria, irmãos, que a ciência não explica. Tem gente que come coisas que, logicamente, pegando a lógica, a matemática do espaço do estômago, que cabe ali, por exemplo, 2 kg de comida, tem gente que come 5. Para onde que foi essa comida? Então, um espaço que cabe 2 kg, você não põe 5 kg ali dentro, não cabe. E a glutonaria, que esse pecado, as pessoas conseguem comer muito mais. Então, por que guerreiam? Porque querem satisfazer os seus deleites. Começa aí a contenda. Um querendo ter mais autoridade, um querendo ter mais do que o outro. Aquele que deveria ser submisso querendo ser superior. E aí vai querendo aumentar o seu deleite, a sua área de prazer, invadindo a área que é do outro. Na divisa do lote, na divisa de uma cerca, de uma fazenda, dos direitos de um, o homem invadindo os direitos da mulher, a mulher invadindo os direitos do homem no casamento. Os filhos querendo ter direito igual adulto, sendo que ainda nem paga as próprias contas. Entendeu? Só acorda, come, dorme, faz nada. E quer ter direito igual gente grande. E os pais burros deixando. Entendeu? O menino tem direito, irmão. Tem direito de obedecer. Tem direito de estudar. Tem direito de trabalhar. Na hora que chegar em casa, que o pai mandar capinar o quintal, varrer, lavar vasilha, passar um pano na casa. O menino tem direito demais. Entendeu? Esses direitos aí. Então, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Então as pessoas que lutam com as suas próprias mãos, com a sua própria inteligência, com os seus ardis, não consegue. Por quê? Porque não pede.
E nada tendes, porque não pedis. Pedi a quem, irmão? Pedi a Deus. Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. É na Bíblia. E de quem que você busca? Para quem que você bate? E para quem que você pede? É para Deus. Para Deus, para o Senhor Jesus. E o Espírito Santo que intercede por nós, irmãos. Está intercedendo e pedindo a Deus também por nós. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então você pede mal, você pede a Deus para que você ganhe, consiga algo para o seu próprio prazer, para a sua glória, para a sua soberba. Você não vai ganhar, porque você pede mal. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, toma cuidado. Você que frequenta, porque todos nós, todos seres humanos, outrora frequentávamos a roda dos escarnecedores. Outrora nos prostrávamos diante de ídolos mudos, né? Porque a tradição era essa na época, mas sem saber que servíamos a demônios, a anjos caídos. Mas agora que sabemos, nós temos que sair do meio, irmão. E aqui diz agora que nós temos que sair da roda dos escarnecedores e não podemos ser cúmplices das obras das trevas. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Então, se nós nos fazemos amigos do mundo, das coisas do mundo, e não reprovamos, e não chegamos lá como luz, e falamos do Senhor Jesus para eles se arrependerem, nós nos fazemos amigos do mundo e inimigos de Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, se você é cúmplice das obras do mundo, do pecado, do adultério, da lascívia, da prostituição, do homossexualismo, do lesbianismo, da luxúria, da avareza, da prostituição, da fornicação, disso tudo aí, da glutonaria, de tudo. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Quanto mais você apoiar as coisas do mundo, mais é inimigo de Deus. Nós, como luz do mundo e sal da terra, irmão, nós temos que falar com o povo: arrependei-vos dos vossos pecados, arrependa-te dos teus pecados, abandone os teus pecados, e falar para eles quais são os pecados. Porque se ele não abandonar, se ele não entregar a vida ao nosso Senhor Jesus, se ele não confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, ele está condenado à vida eterna no lago de fogo. Então, nós como a igreja do Senhor Jesus temos que levar essas pessoas até o Senhor Jesus, porque essa é a função da igreja. O Senhor Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Que palavra pesada, condenado. Condenado à prisão eterna. Primeiro no lago de fogo, que é uma prisão temporária, e depois quando o julgamento final acontecer, quando Deus julgar a todos, e o Senhor Jesus também julgar a todos, aí a condenação eterna no lago de fogo. E está vindo, está chegando. Então aquele que se fizer amigo do mundo, das coisas do mundo, dos prazeres do mundo, das obras da carne e dos prazeres da carne, se torna inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Então, nós servimos a Deus. Quando tem Deus, o Criador dos céus e da terra, Deus criou os anjos. Aí Satanás conseguiu convencer um terço desses anjos a se rebelarem contra Deus. Esse um terço de anjo perdeu a glória de Deus e caiu na terra, foi jogado para a terra. Mas eles não caíram como anjos, porque eles perderam a glória que era de Deus. O que fazia eles brilhar, a formosura deles, a beleza deles foi perdida. Eles caíram como demônios, como espíritos das trevas, do mal. Então, quando um homem é de Deus e se converteu a Deus e entregou a sua vida ao Senhor Jesus, o Espírito Santo vem e habita nele. E aí os demônios, que são os anjos caídos, que levam o homem à idolatria, à feitiçaria, à inimizade, à porfia, à glutonaria, à prostituição, homossexualismo, e por aí vai para essas imundícias fora. Satanás, que levou o homem para essas coisas, vai sujando o homem cada vez mais e contaminando. Então, quando um homem vai numa macumba, feitiço, candomblé, igreja católica, nas imagens de escultura, e se prostra diante daqueles demônios ali, ele está traindo a Deus. Porque aqui diz o seguinte: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito Santo que em nós habita tem ciúmes. O Espírito Santo
É por isso que fala que o homem, quando já se converteu, conheceu o Senhor Jesus, e vai e se prostra diante de um demônio, num centro de macumba ou de uma imagem de escultura, ele está adulterando contra Deus. E se há adultério, há ciúme. Então Deus, Jesus, o Espírito Santo, tem ciúme de nós, ele cuida de nós. Ele não quer que a gente saia por aí flertando com os anjos caídos. Ah, mas quem vai flertar com o demônio? Vai, irmãos, vai. Eu vou te mostrar uma coisa aqui. Satanás apareceu para o Senhor Jesus, para Jesus, no início do ministério de Jesus. Apareceu para ele, ofereceu para ele 3 coisas. Então, o diabo fica tentando flertar com o homem. Seduzir o homem com os encantos do mundo. Aqui, Jesus, ó, a glória desse mundo, tudo isso aqui é meu. Se você me prostrar, eu te dou. Jesus disse, somente ao teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Sai daqui, Satanás. Então, tentou seduzir ele de novo. Então, Satanás tenta seduzir o homem naquilo que o homem atrai, naquilo que a carne do homem puxa, pende para aquele lado. Se o homem gosta de comida, glutonaria, o diabo vai tentar ele na glutonaria. Se o homem gosta da prostituição, o diabo vai tentar ele na prostituição. Se o homem gosta da arrogância, da soberba, da fama, o diabo vai tentar ele na soberba, na arrogância e na fama. Na glória do homem, ele vai tentar o cara na glória do homem. E aí, a partir do momento que um homem que é de Deus, uma mulher que é de Deus, começa a ser seduzida pelo diabo com as tentações do mundo, o Espírito Santo tem ciúme. Por quê? Porque ele vela por nós, é ele que mora em nós, ele que nos convence da morte, do pecado, do juízo, da condenação eterna. Amém? Então o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha o que eu falei aqui. A soberba é a primeira coisa que incomoda a Deus em qualquer homem. Achar que é alguma coisa. Cuidado com a soberba. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então vamos nos sujeitar, nos ajoelhar diante do nosso Deus, não somente com o joelho carnal, mas com o nosso entendimento, irmãos. Com o nosso entendimento. Tudo que nós for fazer, vamos nos prostrar diante de Deus, falar, Deus, estou indo aqui, põe a graça do Senhor. Se ali há algo, um laço, se há algo que vai me afastar do Senhor, mostra-me, Senhor, para que eu não vá ali. Em nome do Senhor Jesus, me dá sabedoria se eu tiver que ir e força para passar. E que o teu Espírito Santo esteja comigo, os anjos do Senhor estejam comigo, anjos de guerra comigo, Deus, em nome do Senhor Jesus, e passa se tiver que passar. Mas se não tiver, meu irmão, foge. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Se você buscar a Deus, meu irmão, dobrar seu joelho, orar, confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida primeiro, e buscar, você vai encontrar. Buscai, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Então limpe a vossa mão, pare de cometer iniquidade, irmãos. Pare de andar por um caminho errado. E purifique o seu coração. Glória a Deus. E você vai encontrar a Deus, confessando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Senti as vossas misérias, que cada um perceba o quão miserável que é. E lamentai e chorai, porque somos fraco, pó e barro. Converta-se o riso, o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Isso aqui ele diz quando nós nos olhamos como pecadores, irmãos. Como pecadores que somos, como fracos que somos. Nós temos que nos ver assim diante de Deus, porque a nossa alegria, ela vem de Deus. Jesus disse aos discípulos, quando voltaram ali os 50, disse, não vos alegrais apenas porque os demônios se submetem, porque vocês curam enfermo em meu nome, mas alegrai-vos primeiro, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então essa é a nossa alegria, irmãos. Nossa alegria não é nos prazeres da carne. Nos prazeres da carne nós temos que ter pranto, nós temos que ter choro, nós temos que ter tristeza de deixar a carne dominar sobre o nosso corpo. Porque Deus, aí sim, nós vamos estar trazendo a condenação de Deus sobre a nossa vida. Amém? Eu quero te ensinar como é que você faz para resistir à carne. Como é que você ganha forças contra o pecado. A primeira coisa que você tem que fazer, meu irmão, é entregar a sua vida para Jesus. Confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Eu vou te ensinar agora a sair da condenação eterna para a vida eterna na presença de Deus. Amém? Então eu vou orar e você repete comigo aí. Para tudo que você está fazendo, confessa o Senhor Jesus aí comigo. Agora. Senhor Jesus,
Criador dos céus e da terra, Filho de Deus, Pai. Eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Glória a Deus. Jesus, perdoa todos os meus pecados, Senhor. Entra no meu coração e habita em mim. Senhor, guarda em mim a tua palavra para eu não pecar contra ti. Meu Deus, que escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E meu Deus, me recebe agora como teu servo e como teu filho, porque eu confessei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, você fez a coisa mais inteligente da sua vida. A partir de agora, seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo aí. Escreve aí, Rádio Palavra Viva, /Milvio, no YouTube aí ou no Google, você vai achar as pregações aí, dezenas e dezenas de pregações para você se alimentar da Palavra de Deus. Compartilhe a Palavra de Deus, bora ganhar uma para o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Essa é a palavra. Senhor Deus, agradeço pela Tua Palavra, que todos que ouviram possam ser edificados pela Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, a paz que excede todo entendimento humano, a justiça do nosso Deus, seja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Fiquem com Deus.